Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia de feijoada para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Estou gravando esse vídeo aqui sem edição nenhuma, tá? Eu quero que seja como se fosse uma live, que eu pudesse ter essa liberdade de poder falar aquilo que Deus toca no meu coração. É claro que eu tenho aqui um apontamento, tenho uma diretriz, tenho uma espinha dorsal a seguir, é uma direção de Deus para passar para vocês, mas eu quero que o Espírito Santo flua e que tudo que seja necessário ser dito nesse vídeo seja dito. Nós vamos falar sobre um assunto que não se fala, que é extremamente polêmico. Uma vez eu lembro que teve um pregador, não vou citar nomes por uma questão ética, que tentou definir qual era a marca de Caim. E isso criou todo um problema, uma situação muito constrangedora, Então hoje nós vamos falar exatamente desse tema polêmico, a marca de Caim. E o que isso tem a ver com a nova ordem mundial, o que isso tem a ver com as seitas secretas. Há uma ligação muito estreita entre tudo isso e eu quero compilar isso nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, eu só não estou fazendo live no próprio domingo, porque hoje é sábado, quando eu estou gravando. Amanhã, domingo, quando esse vídeo será exposto, eu vou estar envolvido em outros projetos. Eu tenho muitas coisas ainda para fazer, aulas para desenvolver para os guardiões, leitura guiada, preparo de mais um seminário presencial no próximo semestre. Eu estou me engajando num projeto maravilhoso também, no Vale da Bênção, ali com o filho do pastor Jonathan. Então estou me inteirando dessas coisas. Tenho que terminar a escrita da história de Mitri. São 4 livros, 3 já foram publicados, vamos ter 4. Lembrando que no próximo semestre eu estarei com uma nova editora, volto para a editora Novo Século, tá bom? Uma editora honesta, muito honesta, íntegra, ilibada, e que eu conheço o dono, que é um homem de Deus, que é o Luiz. Então me receberam de portas abertas. É claro, vão republicar os livros que ele já tem, como os arquivos, e vão lançar os livros novos, como a quadrilogia da história de Mitri e os 7 espelhos da alma, tá bom? Então vamos aqui à nossa pequena feijoada de hoje. Presta bastante atenção, esse vídeo eu tenho certeza vai trazer uma transformação na sua vida. Você vai ser diferente depois que terminar de ver esse vídeo. Presta bastante atenção dentro dos limites que eu posso falar nessa plataforma, que os sábios venham entender, ok? Pegar um texto aqui para você ver como a Bíblia é verdadeira, como a Bíblia é genuína, não é uma história da carochinha, tá? E disse Deus: ajunte-se as águas, no plural, debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, a porção seca no singular. Então aquela história que está em Gênesis 1:9, já ouviram falar, já estudaram em geografia, algo chamado Pangeia, onde havia anteriormente, era apenas uma teoria, hoje já é comprovado isso cientificamente, tá? Que todos os continentes estavam agrupados num único lugar, havia uma única porção seca, depois eles foram se expandindo, essas placas tectônicas foram se afastando e formaram os continentes que hoje nós conhecemos, os 5 continentes, tá? Então, inicialmente era assim, tá bom? Era tudo junto e agora virou assim, tá? Então, a Pangeia, então a Bíblia tem razão. Se você falasse isso há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, você seria escorraçado, ia dizer que você é um lunático, um maluco, um religioso, uma série de coisas. Mas a Bíblia traz muitas verdades para nós. Muitas dessas verdades estão propositalmente codificadas para que os sábios entendam, para que os trabalhadores da última hora entendam, para que o justo entenda e dê direção àqueles que estão perdidos. Então a Bíblia é um manual para todos nós, tá? E tem muitos ensinos nela, e muitas vezes nós recebemos o ensino errado, deformado propositalmente. Aquela água contaminada não é água viva, é uma água envenenada. Não é o pão da vida, é o pão embolorado que te oferecem. É claro, assim você fica doente espiritualmente, E hoje as igrejas têm uma grande dificuldade em manter os fiéis, Porque às vezes muitas pessoas se convertem, Mas o negócio é se manter na igreja, porque começam a perceber que o discurso está diferente da ação, E só se fala hoje
em milagre, né, em prosperidade, né, em vitória, né, em unção disso, unção daquilo, mas nós vamos enfrentar a maior das batalhas. Angústias como nunca houveram, nem tampouco haverão de haver. Presta atenção na marca de Caim. Eu vou contar para vocês o que é essa marca e qual a representação dela nesse contexto que nós estamos vivendo, a nova ordem, inclusive ligado às seitas secretas, tá bom? Te prepara que é um conteúdo um pouquinho feijoada para vocês. Então, eu vou pegar aqui o texto de Gênesis, onde Caim, ele vai cometer um pecado, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, tá bom? Ele estava ciente. Então, é muito simplista você colocar a culpa no diabo. Ah, eu fiz isso porque o demônio me influenciou. Não, foi a sua escolha. O demônio coloca diante de você. Tá aqui o pecado, né? A escolha é sua, o bem e o mal, a bênção e a maldição. A escolha é sua. Tá aqui a maçã, entre aspas, uma alegoria, tá? Tá aqui a maçã. Ela é bonita, ela é perfumada, né? Ela é agradável aos olhos. Olha, se você comer dela, você vai ter mais poder. Então ele vai sempre te seduzir, especialmente pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho, te oferecendo uma série de tentações. Cabe a você aceitar ou não. Então é muito simplista dizer, é culpa do diabo. Não, se você tem vida com Deus, você sabe como se defender, você sabe combater o bom combate, porque maldição sem causa não encontra pouso. A maldição só funciona se encontrar em você ou em mim um hospedeiro, tá? Um ambiente favorável para que aquele vírus possa proliferar e possa te causar uma doença espiritual, né? Um afastamento de Deus. Então, veja bem. A marca de Caim é algo que muitas pessoas questionam, né? Por quê? Primeira coisa, Caim ele sabia o certo e o errado. Você sabe, você tem um instinto dentro de você do certo e do errado. Uma criança sabe o certo e o errado. É claro, algumas coisas precisam ser ensinadas, mas outras são basais. Você já sabe que é certo e que é errado. Você não precisa que alguém te ensine que você fazer um mal para alguém é errado. Não precisa que alguém te ensine que você, por exemplo, acolher, dar um prato de comida que tem fome é algo bom. Ninguém precisa te ensinar isso. Isso é intrínseco. Dentro de cada um de nós está isso daí. E eu vejo estarrecido nos nossos dias o número de violência que tem aumentado dentro das igrejas e nessas bolhas virtuais de igrejas, onde tem ódio, onde tem fofoca, onde tem inveja, onde eles estão mais à semelhança, à imagem e semelhança do diabo do que de Deus, não é verdade? Onde nós vemos mais ódio do que amor, né? Mais dedos apontados do que mãos estendidas. Vivemos uma época terrível, gente, uma época que o amor tem se esfriado, né? E esse é o nosso desafio, levar o amor aonde não há amor, dar direção aos perdidos, né? Consolar os que choram, trazer força ao fraco. Essa é a sua missão, essa é a minha missão, do remanescente fiel, né? Dos trabalhadores da última hora. E é para esses que eu falo, para os sábios do nosso tempo. Não são muitos, mas esses farão a diferença a muitos, ok? Então, quando nós falamos aí nessa marca, igreja, sim, detalhe, uma coisa importante, você sabe o que é certo e o que é errado. O que eu tenho recebido de mensagens, infelizmente eu não consigo responder todas, tá? Peço perdão por isso, porque é humanamente impossível. Devo ter represado a minha caixa de e-mails, uns 3.000 e-mails, né? Recebo 2.000 mensagens no Instagram por dia, né? Então não consigo ver os restos das redes sociais, estou mais nessas duas. E, enfim, né, procuro atender o WhatsApp, né, os amigos mais próximos e tal, mas mesmo assim é difícil, porque eu tenho muita demanda para fazer, lembra que a família aumentou, né? Então, veja bem, eu vejo, pasmo, muitos, não um, nem dois, nem três, dezenas, e eu estou falando de líderes, de levitas, de adoradores, de intercessores e intercessoras, que estão buscando na internet sexo, não apenas ver pornografia, mas buscando parceiros somente para o sexo, nesses aplicativos que une pessoas somente para a pessoa transar, somente para isso, só serve para isso, né? Então eles se acham protegidos, ninguém vai me ver, ninguém vai saber o que está acontecendo, não é alguém da igreja, não
vai gerar escândalo, então eu vou lá e vou fazer. Ninguém está vendo, mas os olhos de Deus estão vendo. E essa é uma das astutas ciladas do diabo. Gente, o que é muita gente presa nesse cativeiro de sexo, sabe? Muitas vezes usando a ferramenta de hoje, que são esses aplicativos. Através desses aplicativos da internet, eles colocam para você o medo. Como é que eles iam espalhar o medo no mundo ou dar uma direção global se eles não tiverem um meio de comunicação global? E mais ainda, como é que eles vão poder permear a mentira no seu meio se eles não cercearem a verdade? Por isso que a verdade é censurada. Tudo que falar sobre a verdade vai ser fake news, né? E a mentira será exaltada. Foi assim na época de Jesus e é assim hoje também. Então você tem o livre-arbítrio, tá? Não coloca tudo culpa no diabo, não. O diabo, ele potencializa, ele tem lá suas parcelas, né? Ele potencializa, mas a escolha é sua. Faça a escolha certa, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí, tá bom? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Caim ficou de bico. Por que que Caim estava de bico? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, né? Dá licença um pouquinho, estou gravando aqui. Eu disse sem edição, tá? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então, Deus já sabia que ele ia errar, que ele ia cometer algo terrível, ia matar o seu próprio irmão. A gente acha, os irmãos se dão bem. Devem se dar bem, a gente deve lutar, sim, para ensinar unidade. Mas a Bíblia mostra coisas estarrecedoras. Irmãos de Jesus não criam nele. Se perguntasse para o irmão de Jesus, o que você acha de Jesus? Daqueles que não criam nele, eu falo mal de Jesus. Se perguntasse para Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que é homem segundo o coração de Deus, segundo as escrituras, né? Eliabe disse que Davi era uma pessoa presunçosa, era um vagabundo, né? Deixava as ovelhas com qualquer um, né? Então, assim, se perguntasse para Eliabe, o que você acha de Davi? Você cresceu com ele, você é irmão dele, o que você tem a dizer? Ia falar mal de Davi. Assim como os irmãos de José, que venderam ele como escravo. Você acha que você perguntasse para eles, como é o seu irmão? Ah, ele é um mimado, ele é um chato, ele é isso, ele é satanista, ele é mentiroso. Iam falar mal da própria família. Tenha certeza, vão vir setas contra você da própria família, de pessoas muito próximas de você. Não veio de Arão contra Moisés? Demas não desamparou a Paulo? Então isso é histórico, tá? Vai acontecer. Judas não traiu Jesus? Então vai acontecer. Seja preparado para isso e que a sua fé não se abale. Mas o fato é que Deus sabe o que você vai fazer antes que você faça. E Ele te avisa, quer através de um profeta, quer através da palavra, de um louvor, de uma adoração, de um vídeo, talvez seja esse, tá? Ele está te avisando, olha, você sabe que você vai fazer errado, então não faça. E ele continua, se você fizer o bem, você vai ser aceito, você vai ser aceito. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. A porta é o quê? É algo muito perto. A porta não está longe, a porta está perto. Então o pecado está muito perto de você. A linha entre a bênção e a maldição, entre o amor e o ódio, vocês sabem que é muito tênue. Você ama muito uma pessoa, e de repente aquela pessoa te traiu. Aquele amor de repente vira ódio, instantaneamente, impressionante, né? Ou às vezes alguém gosta muito de você, aquela pessoa se apaixonou por você, né? E você, olha, não quero, né? Não faz o meu tipo. Então aquela pessoa fica com recalque, seja homem ou mulher, né? E vai passar a te odiar. E junta um grupo de pessoas que vão também te odiar. O paradoxo disso é que esse grupo de pessoas que se juntam e que odeiam você, eles não se amam. Eles não se amam. Eles se juntam só por sua causa. Olha só como você é poderoso, né? E assim é, assim foi e assim sempre será. Então o pecado está à porta, está muito perto de você, talvez onde você nem imagine, está do seu lado, às vezes está na mão do celular ali, né? E sobre ti será o teu desejo, ou seja, a escolha é tua, mas sobre ele deves dominar. Então você tem o poder de dominar, de vencer a tentação. Esse poder é dado para nós, de dizer sim ou dizer não. Cabe a nós, sim, não, né? Muitas vezes, por dizer não, eu perdi amigos, eu perdi alianças, eu perdi pessoas próximas de mim, familiares se afastaram, por dizer a verdade, né? Por simplesmente não concordar com algumas coisas. Então, quando o pecado está à porta, está pertinho de você, e aí vão falar mal de você, e aí você tem que ter sabedoria para gerenciar. A quem é que você está aqui para agradar? A Deus ou a homens?
A gente só quer de passagem, viu, meus irmãos? Nós somos peregrinos, tá? Então o diabo, ele presta muita atenção em você e ele vai te apresentar sempre uma tentação que te tente, óbvio. Ele não vai apresentar uma coisa que ele sabe que não é seu ponto fraco. Ele conhece seu ponto fraco, ele vai atacar lá. É a sexualidade? Ele ataca na sexualidade. É de repente na inveja? Ele ataca na inveja. É na cobiça? É na cobiça. Você quer dinheiro? É mamon, né? Ele vai te dar várias situações para você agir de forma ilícita e ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Então é impressionante. Pior ainda, tem gente que nada faz e ainda inveja quem faz. Quer dizer, gente que não trabalha, que não estuda, que é vagabundo e ainda tem inveja de você, que trabalhou, que estudou, que conquistou alguma coisa na vida, né? Que sei lá, tem uma casa, tem um carro e as pessoas te invejam, não é assim? Então, isso é o mal do nosso século, porque o diabo tem encontrado hospedeiro em muitos corações. Doutrina de demônios, doutrinas humanas têm permeado o nosso meio, né? Então, aí que acontece? Presta bem atenção. E falou Caim com seu irmão Abel. Olha só, ele trocou uma ideia com Abel. Olha que traidor. E as pessoas fazem assim, né? Te chamam para emboscadas, não é isso? Né? Se fazem de amigos. O irmão, quem vai imaginar? E sucedeu que eles, estando no campo, se levantou Caim contra o irmão Abel e o matou, com total frieza. Sabe, existe ainda uma discussão sobre os psicopatas e sociopatas. Alguns dizem que o psicopata nasce assim e outros dizem que o sociopata ele fica assim, que ele é fruto do meio. Mas ainda é uma discussão que ainda não foi muito bem resolvida e estabelecida pela ciência. Mas o fato é que Caim agiu como se fosse um psicopata, porque ele não mostra nenhum remorso do que ele fez. Ele não teve compaixão e não demonstra nenhum remorso. Isso é algo terrível, terrível. Então errar, eu erro, você erra. Então a questão não é errar, é você errou, você caiu, você levanta, pede perdão para Deus, busca restauração e procura não cair no mesmo erro, né? E traga frutos do seu arrependimento, porque se não houver frutos, se continuar agindo da mesma maneira, você não se arrependeu, não adiantou nada. Você tem que ser como Zaqueu, né? Me arrependi, foi lá, devolveu 4 vezes mais a quem ele roubou. Então, ele matou Abel. Aí disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Você acha que Deus precisava perguntar isso para Caim? Óbvio que não. Deus sabia, mas ele queria saber se Abel seria honesto em falar. Olha, Deus, errei, pai, errei. Eu fiz exatamente aquilo que o Senhor disse que não era para fazer, né? Ele não fez isso, não fez. Ele simplesmente responde com desdém. Ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Sou eu lá tutor do meu irmão? Sou lá responsável por ele? E ele sabia que estava mentindo para Deus. Gente, é terrível isso. E às vezes acha, tá na Bíblia, mas a gente mente para Deus também, né? Você se faz de bonzinho na igreja, levanta a mão, em casa você bate na esposa, você trai, você ofende, né? Você fala palavrão, você assiste porcaria na internet, né? Então cuidado, né? De apontar o dedo, né? Então seja pronto para ouvir, tardio no falar, tá bom? É uma exortação para você, mas para que haja crescimento. E eu quero ensinar um segredo para vocês aqui. Então, aí Abel ficou preocupado e Deus disse: o que você fez? O que fizeste? Ele sabia. A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra, né? Olha que pesado escutar isso, né? Agora, maldito és tu desde a terra. Amaldiçoou Caim, amaldiçoou, porque ele desobedeceu a Deus. Quando você desobedece a Deus, você é amaldiçoado. Jeremias 48:10 não fala que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, desleixadamente. Não é maldito? Então você fez mais ou menos, se a intenção do seu coração é ganhar dinheiro, é mentir, é enganar, é se autopromover, você é maldito, não é bendito. Aí as bênçãos não te seguem, ao contrário, eles seguem a maldição. Fica a dica, tá? Então agora, maldito és na terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão, né? Gênesis capítulo 4, de 6 a 11, tá? Uma outra questão aqui que eu vou montar um quebra-cabeça, tá? Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, Deus falando para Caim, você vai ser um fugitivo na terra, um errante pelo mundo, pelo mal que você fez, pelo pecado que você cometeu. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. E olha como Deus age.
né? Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Seria um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Ele estava com medo, que ele sabia que ia sofrer uma consequência do ato que ele fez. Todos nós vamos, tá? E Deus, então, nesse momento aqui, ele falou, ok, eu vou poupar você por mais um tempo, né? E o Senhor lhe respondeu, não serás assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança de Deus, não dos homens, né? E o Senhor colocou em Caim um sinal, uma marca. E aí que entra toda uma polêmica em cima do que é esta marca, né? Para que ninguém viesse a encontrá-lo, né? Então Caim afastou-se da presença do Senhor, escolha dele, afastou-se da presença do Senhor. Me dá licença mais uma vez. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, leste do Éden. Pesquisa aí bastante em Gênesis. O que tem a ver leste? Fica a dica para você pesquisar. Pesquisa a respeito do leste. Por que leste? Porque é citado tantas vezes o leste na palavra de Deus. O que tem a ver esse ponto cardeal, né? Então Caim afastou-se e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, ele teve uma esposa, engravidou e deu à luz a Enoque, que não é o mesmo Enoque que foi arrebatado, que escreveu o apócrifo de Enoque, tá? É outro Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, é a primeira cidade que nós temos notícias nas escrituras sagradas, é a primeira cidade, a cidade que Caim fundou, no qual deu o nome de seu filho Enoque. Isso vai estar em Gênesis capítulo 4, de 12 a 17, né? É a primeira cidade. No livro de Enoque nos fala uma coisa muito interessante, por isso que ele foi tirado do cânon, porque ele traz muitas informações, existe muita correlação com o livro de Pedro, né, com 2 Pedro, 1 Pedro, com a Epístola de Judas. Enoque, ele escreveu muitas coisas, né, que se você soubesse, por isso que ele foi proibido na Inquisição. Se você portasse o livro de Enoque, lesse ou copiasse esse livro, você ia para o Tribunal do Santo Ofício e morria, simplesmente morria. O livro de Enoque, misteriosamente, ele desapareceu no século IX. Ninguém mais achou esse livro. Ele reaparece misteriosamente no século XVII, na Etiópia. Por isso que a versão etíope do livro de Enoque, ele é importante, né? Porque ele é completo. Nós vamos encontrar fragmentos dele em outras partes. Ele foi encontrado no Mar Morto, né? Seus fragmentos no Mar Morto, né? E acredita-se que ele foi escrito, claro, não pelo próprio Enoque, é um pseudepígrafo, né? Mas provavelmente foi escrito em torno de 200 a 300 anos antes de Cristo, tá bom? Existem algumas divergências teológicas aí, mas vai entre 200 e 300 antes de Cristo. É um livro bastante antigo. E dentre as coisas que Enoque fala, muitas coisas interessantes, ele fala sobre 200 anjos, que ele chama também de vigilantes ou guardiões, vigilantes ou guardiões, 200. Esses 200 que tomaram as filhas dos homens. Esses 200 tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e nasceram delas os gigantes, os Néfilins, né? Para conhecer mais, a minha série aqui, né? Quilaim, Nefilim e Carim, tá bom? Aí você pode comprar o box para a editora Novo Século, já fica a dica aí para você, tá? Então, eu tenho certeza que vai remodelar muito dos seus valores. Então, o livro de Enoque fala a respeito de 200 anjos, é somente esses 200, mas Satanás não arrastou a terça parte, são trilhões de anjos caídos, né? Agora, por que apenas 200 tomaram posse das mulheres, a quem entre todas mais lhe agradaram? Duas questões aqui. Por que 200? E o que é que essas mulheres tinham que agradaram mais, que chamaram mais atenção desses anjos caídos, né? E deles, fruto dessa relação, nasceram os gigantes, não só em tamanho, mas também em força e inteligência. Ensinaram ao homem a construção de templos, a geometria sagrada, ensinaram a construção de armas e uma série de outras coisas, né? E continuam ensinando. E essa engenharia
né, digamos, genética, ela continuou acontecendo, os gigantes continuaram existindo, mesmo depois do dilúvio. Nós vemos, por exemplo, Golias pós-dilúvio, e os gigantes continuam existindo até os dias de hoje, não mais grandes em estatura, mas com seu DNA alterado. Eu vou explicar esse detalhe que é o grande segredo para vocês, tá bom? E me arrisco bastante em falar isso. Então Enoque fala a respeito de 200, porque esses 200, eles eram capitães, eles eram chefes dos demais. Então eles chefiavam essa terça parte que caiu, haviam 200 que coordenavam, que eram chefes, né? Que eram os demônios mais poderosos. Então existe um capitão e existe o soldado. Evidentemente existem mais soldados e menos capitães. Então esses 200 que eram chefes, os mais poderosos, esses que tiveram relações com as mulheres, olha só, né? E aí nasceram os gigantes, ou anaquins, né? Então, e a Bíblia fala, e tem relatos arqueológicos, você pode pesquisar na internet, tem dezenas, especialmente na região da Mesopotâmia. Não é por acaso que lá está cheio de terremoto, guerra e tudo mais, para que apague, né, os vestígios arqueológicos, mas tem um monte, só você pesquisar tem bastante coisa, tá? Então eles tiveram relações. Aí agora vamos pensar numa coisa, mas se Lúcifer, ou Samael, como chamam os judeus, né, que seria o nome original de Lúcifer, Lúcifer é um adjetivo, né, portador de luz, né, Satanás deriva do hebraico, né, Satã, o adversário, e diabo vem do diabolos, do grego, aquele que traz divisão. Então, o seu nome original, segundo a tradição judaica, seria Samael, tá bom? Ok? Não importa isso, apenas fazendo como citação de conhecimento. Eles eram capitães dos exércitos celestiais, né? E lembrando que esse livro de Enoque foi encontrado no Mar Morto e escrito em aramaico, a mesma língua que era falada também na época de Jesus, né? E fala também o livro de Enoque a respeito desses seres híbridos, né? Desses 200 anjos que tiveram relações com as mulheres e nasceram gigantes, esses seres híbridos. O livro de Enoque fala sobre isso e a Bíblia também fala sobre isso. Gênesis capítulo 6, olha, presta atenção. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nele nasceram filhas, os filhos de Deus, anjos caídos, viram que as filhas dos homens, homens que Deus criou à sua imagem e semelhança, né, eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Que tipo de beleza você acha que atraiu esses anjos, né? Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá contra ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Você vê que há uma sentença para o homem aqui, e não há uma sentença para os anjos caídos, porque essa sentença já foi dada, né? E mais aqui há uma sentença para o homem. José é o primeiro homem nas escrituras a viver 120 anos, né? Antes os homens viviam muito mais, nossa longevidade era maior, hoje está menor. A média de vida hoje é 70, 80 anos, né? É por aí, né? E a Bíblia ainda fala que uma geração tem 70 anos, né? Então, ele virá só 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, néfilins, ou seja, produtos da queda, vem de Nefe. Aí os anjos caídos tiveram relações com as mulheres, né? E eu explico isso no livro Rastros do Oculto, tá? Como é que isso acontecia mais detalhadamente nesse livro Rastros do Oculto. E também explico num vídeo aqui no meu canal do YouTube, são 2 vídeos na verdade, a história do diabo e a influência do diabo na história, que faz parte do Seminário de Batalha Espiritual nível 2, tá? É um outro módulo de seminário onde a gente conta a influência do diabo, a história do diabo e a sua influência na história. Aí você vai entender melhor como é que eles tiveram relações e como é que nasceram filhos. Eles podem multiplicar? Então eu explico melhor nesses vídeos, tá? Para esse aqui não ficar longo demais, ok? Então naqueles dias haviam néfilins na terra e também haviam posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos e foram os heróis do passado, homens famosos. E viu o Senhor a perversidade do homem. Agora eu fico imaginando a mulher dando parto, né, a um gigante. Não deve ter sido fácil não, né? Bom, enfim. Né? E o Senhor viu a perversidade do homem, tinha aumentado na terra e toda a inclinação do seu pensamento, né, do seu pensamento e do seu coração era somente para o mal. Nós não estamos revivendo isso?
O amor não tem esfriado e parece que o pensamento do homem parece que está mais inclinado ao mal do que o bem, né? Nós vemos mais facilidade, mais pessoas fazendo mal do que pessoas fazendo bem. Mas não desista, porque você é remanescente fiel, guerrearão contra o Cordeiro, né? E o Cordeiro os vencerá. E vencerão com ele quem também? Chamados eleitos e fiéis, que é você, que sou eu, tá? Apocalipse 17. Aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida não está destinado para o dia da ira do Senhor. Daniel fala sobre isso, capítulo 12, tá? Assunto que a gente abarcou no seminário online também. Esse texto que eu li está em Gênesis capítulo 6, de 1 a 5, tá? Dessa relação, então, nasceram gigantes, esses seres híbridos, né? Agora, guarda mais um detalhe aqui. E os anjos, agora pegando a epístola de Judas, tá? Que fala muita coisa, tem muita correlação com Enoque e também o Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro, muita coisa. Mas eu vou pensar Judas, uma das coisas da epístola de Judas. E os anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, a sua posição hierárquica, mas deixaram a sua própria habitação, abandonaram o céu, né? Reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 1,6. Então tem demônios soltos pela terra e tem demônios que estão aprisionados no abismo, né? Que um dia vão ser libertos, né? E a Bíblia fala sobre isso. Um anjo vem trazer a chave, um anjo e abre a chave do poço, e dele sai Abaddon, o destruidor, que vai liderar uma horda de demônios que vai causar o caos nessa terra. Esse mundo vai virar de ponta cabeça. Então é importante que você esteja preparado, porque o tempo ninguém sabe, mas os sinais estão tão evidentes ao nosso entorno que fica muito claro que esse tempo está próximo, mais próximo do que talvez você imagine, tá? Para os guardiões a gente desmembra um pouco isso, talvez eu fale isso em alguma aula aqui no YouTube, mas meio por cima, né, para que você pesquise mais. Mas tudo se moldura, então tudo está preparado para isso. A nova ordem, o grande reset, né, o controle, a picada, e agora Bill Gates comprou a Coca-Cola, né, e tanta coisa estranha acontecendo por aí, agrotóxico, BPA, e mutações genéticas, olha, muita coisa. Armas químicas, adrenocromo, coisas que nunca falaram, estão falando agora, estão falando como se fosse natural. Até alienígena se tornou algo natural. Falar da alienígena natural, por que será, né? E ainda chamam teólogos para discutir o tema, para talvez justificar o arrebatamento, né? Vamos ver. Então reservou a escuridão para o juízo daquele grande dia. Mas, aí um outro texto, está em Judas também, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, né, com aquele que traz divisão, por isso que Jesus fala que casa dividida não prevalece, e ele procura trazer divisão em nosso meio. E quanta divisão tem, né? Quando contendia com o diabo, ele disputava a respeito do corpo de Moisés para que ele não fosse idolatrado, né? Então, não ousou pronunciar juízo de maldição. O anjo, o arcanjo não ousou pronunciar juízo de maldição. E nós, humanos, pecadores, apontamos o dedo, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno e eu vou para o céu. E ficamos apontando. O anjo não ousou fazer isso, né? Contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda, porque Deus é o justo juiz, né? Ele é o juiz. Você não é justo nem é juiz, né? Então o Senhor te repreenda, Judas 1,9. Por que o Senhor te repreenda? Porque o arcanjo Miguel é de uma patente hierárquica diferente de Satanás, que é um querubim, né? O querubim é o único que tem o poder e a legitimidade de portar a espada de fogo. Por isso que querubins, mesma patente de Satanás, tomam conta do caminho que leva para a árvore da vida, com espadas de fogo. Eles têm autoridade, somente os querubins. Então o querubim é uma patente hierárquica acima, e o arcanjo Miguel, então ele respeitando essa hierarquia, ele fala, ok, que o Senhor te repreenda. Eu não posso te repreender, né? Você é hierarquicamente superior a mim, mas eu vou pedir para o Senhor te repreender. Então, olha só o respeito hierárquico entre eles e a confusão que eles trazem em nosso meio. Então, eu quero explicar para vocês o que seria essa marca. Deixa eu tomar mais uma água. Bom, nós sabemos o seguinte. Se, por exemplo, você vou colocar aqui uma conjectura, ok? Algo para você pensar, ok? E pensa bastante, porque isso tem um fundamento muito interessante.
Imagina que você está na Finlândia, e a Finlândia é um dos locais onde tem maior quantidade de população loira do planeta. 80% dos loiros estão na Finlândia. Então uma morena vai para a Finlândia, a morena vai chamar atenção, porque ela é diferente das demais. Uau, essa morena aí, pô, bonitona, né? Chamou atenção, né? Ao contrário, se você vai, sei lá, num local onde a maior parte da população é negra, vai lá uma loira, né? Vai chamar mais atenção, né? Mas no Brasil, nós temos uma população mestiça, né? Então, heterogênea, né? Tem loiro, tem moreno, tem pardo, tem negro, tem tudo, né? Mas de repente as pessoas olham mais para aquele arquétipo, né? Aquele arquétipo da modelo, a loira, olhos azuis, o homem também, aquela coisa malhada, né? Então olhamos para arquétipos, ou seja, aquilo que é diferente chama atenção. Nos Estados Unidos, 51% da população tem olhos claros. Então alguém de olhos escuros, por exemplo, chamaria mais atenção, porque vai ver, puxa, olha, uma beleza diferente, uma beleza exótica, né? Seria algo diferente. Eu já assisti aquela série da TV, 90 Dias para Casar, por exemplo, e eu vejo o interesse de muitos americanos por colombianas, porque elas são muito diferentes, elas são exóticas, né? São exóticas, e exalam sensualidade e tudo mais, né? Então eles têm toda aquela coisa pelas colombianas. Então é um exemplo, tá? Então o que poderia ter acontecido? Nós sabemos que a civilização mais antiga do mundo é a Índia. Os indianos são a população, a civilização mais antiga do mundo. Há quem diga que eles tenham 75 mil anos, né? Outros mais equilibrados, ok, 5, 6 mil anos antes de Cristo. E começaram a se organizar, mais aproximadamente 3 mil antes de Cristo. Mas os indianos, uma população muito antiga, uma das populações mais antigas da face da Terra, né? E a cor de pele do indiano, ela é diferente da minha, diferente da sua. Então, quando você olha para a Mesopotâmia, você olha, por exemplo, a Turquia, que hoje faz parte daquele miolo lá da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que hoje compõem Iraque, Síria, Turquia, Palestina, Cisjordânia, né? Então, a Turquia, por exemplo, né? O clima da Turquia é um clima temperado, como o nosso. O calor é equivalente ao nosso. Então, as pessoas têm a pele mais clara. Se por acaso a marca de Caim fosse uma pele um pouco mais escura, fosse uma morena, vamos supor que naquela época tivesse mais loiros, uma conjectura aqui, ok? Tivesse mais loiras, pele clara, olho azul, esse arquétipo, vamos imaginar assim, ok? E aí aparece algo diferente, para chamar a atenção dos anjos, alguma coisa elas tinham diferente. Então, colocando isso como uma conjectura, uma possibilidade. Talvez elas fossem morenas mais ou menos tipo como uma indiana, sabe? Aquele cabelo liso, né? Aquela cor de pele, eu acho linda a cor de pele dos indianos, né? Cor de parece de canela, né? Os olhos amendoados. Enfim, a beleza não tem forma, né? Então todas as pessoas, tudo que Deus fez é bom e a beleza é maravilhosa. E a gente não tem que ter essa frescura de racismo no nosso meio, porque não existe o branco, o negro, o amarelo, o vermelho, porque o nosso sangue é o mesmo. Jesus derramou o sangue dele, que é da mesma cor que o seu, que o meu, que é a mesma cor que o sangue, o meu sangue, eu sou claro de pele, né? Mas o meu sangue é da mesma cor do que o negro, do que o asiático, né? Do que qualquer um, de um índio, mesma cor, mesmo sangue. Então Jesus verteu o sangue por todos nós. Jesus não faz acepção de pessoas, tá bom? Então isso não tem nada a ver com racismo, mas tem a ver com alguma característica que essas mulheres tinham e que chamaram a atenção dos anjos, porque eram diferentes das demais. Então, por conjectura, poderiam ser, por exemplo, como os indianos são a população mais antiga conhecida, né, pelos arqueólogos, poderia ser então os descendentes de Caim, porque Caim, quando foi amaldiçoado e afastado da presença de Deus, ele fundou uma cidade e ele se casou, e ele teve filhos e teve filhas. Quem sabe as filhas de Caim não nasceram morenas, né? Morenas, e chamaram a atenção dos anjos. Opa, umas morenas são bonitas aqui, hein? Morena é legal, né? Morena é o tipo brasileira, né? Hoje eu sou casado com a morena, né? Então ela tem uma beleza diferente, né? Então, assim, todos são belos, tá? Beleza não tem forma, ok? Fica claro isso, beleza não tem forma. Todo mundo tem sua beleza peculiar, beleza não tem forma, não existe. E no mundo não existe também diferença de etnia, de religião, para dessa besteira. Existem dois tipos de pessoas no mundo, apenas dois, o bom e o mal. Alice com os bons e se afaste dos maus. Simples assim, regra de vida para a tua vida, meu irmão, tá bom? E só o bom e o mal, duas pessoas só, é isso que você tem que agir.
Eu tenho amigos em todas as esferas, né? Então, vamos supor que a marca fosse essa, né? Então, as filhas de Caim tivessem a cor de pele semelhante às indianas, morenas. Chamou a atenção dos anjos. Pô, nunca vi uma morena, né? A maioria aqui é, sei lá, loira, hipoteticamente, tá? É loira, de repente, uma morena, essa morena chamou a atenção. Eu lembro da época das mulatas do Sargentelli. Vocês lembram disso? As mulatas do Sargentelli, que é da minha época, lembra, né? E ele fazia sucesso no mundo inteiro, né? Com mulatas, né? E ele fazia sucesso especialmente em locais onde não tinha, não tinha mulata, não tinha o pardo, né? A maioria era branco, eram pessoas pele clara. Europeus e tudo mais. Então ele fazia grande sucesso, né? Porque as pessoas, uau, que beleza diferente, que beleza exótica, que cabelo diferente, que penteado bonito, né? É uma coisa bonita, tudo tem sua beleza, né? Então o oriental tem a sua beleza, o índio tem a sua beleza, todos, eu vejo beleza em todos, vejo beleza dos animais, nas plantas, nas flores. Tudo é belo, né? E o nosso olhar muitas vezes é preconceituoso, mas Deus não é preconceituoso, isso que é bom, né? Então só existem duas pessoas, o bom e o mal. Então, conjecturando que a marca fosse a cor de pele, fosse semelhante aos indianos, chamou a atenção dos anjos. Então essas morenas aí, essa morena eu vou querer. E aí teve relação com as morenas, né? E nasceram os gigantes, varões de grande renome, inteligentes, poderosos e fortes, né? Muito conhecidos. Hoje, os povos pré-diluvianos, a gente tem a ideia, quando você lê Gênesis, isso aqui passou muito rápido, a Arca de Noé, não, passou mais de 1.600 anos entre lá Adão e Eva e a Arca de Noé. 1.600 anos se passaram de hiato de tempo, a gente imagina que passou rápido. Agora imagina, de 200 anos atrás, como era nessa nossa tecnologia? 200 anos atrás não tinha internet, né? Não tinha telefone sem fio, não tinha satélite, não tinha TV a cabo, não tinha fibra ótica, né? Não tinha aviões supersônicos, né? Que quebra a barreira do som, né? Jamais se pensaria que o homem chegaria na Lua. Então, 200 anos só. Quanta evolução houve no mundo. Agora imagina 1.600 anos. Então os povos pré-diluvianos tinham conhecimento extraordinário. Atlântida fazia parte desse miolo aí também, tá? É um dos assuntos que a gente vai estar abarcando também lá nos Guardiões, onde eu posso falar mais reservadamente. Então, eles têm, eu já falei em vídeo do YouTube sobre povos pré-diluvianos, que é algo assim surreal, né? Então, a tecnologia que eles possuíam. Bom, enfim, eles tiveram relações e foram gigantes, ensinaram sim aos homens a arte da guerra, uma série de coisas, a manipulação de ervas, feitiços, invocações e tudo mais. Só que o diabo, ele procura profanar o sagrado, Então vem uma linhagem que é amaldiçoada, a linhagem de Caim. A linhagem de Caim é uma linhagem amaldiçoada. Deus amaldiçoou aquela linhagem, não é? Então os descendentes de Caim são amaldiçoados. E esses descendentes, os anjos caídos que se rebelaram, promovem uma segunda rebelião na Terra, porque continua tendo uma rebelião aqui, né? Eu explico isso melhor para os guardiões, mas vocês já estão entendendo. Tem uma segunda rebelião na Terra. Qual é a rebelião? Eles queriam ser como Deus. E hoje o homem quer ser o quê? Quer ser como Deus. Ele quer julgar, sentenciar e condenar. Ele quer ser Deus, né? Ele quer determinar. Eu quero assim, assim, assado. Ele acha que é Deus, né? Ilusão. Doa ilusão na sua cabeça, né? O diabo é especialista na arte de ilusões. Então, o que aconteceu? Eles tiveram relações e nasceram seres muito inteligentes e aí começaram a ensinar coisas aos povos. A escrita, né, os templos, né, rituais, a manipulação de ervas e uma série de coisas. Ervas misturadas que fazem que você tenha um contato com o mundo espiritual, que ativa sua glândula pineal e uma série de outros fatores. E começou a nascer ali o embrião da magia, porque veio de uma descendência contaminada. O diabo, ele quer isso. Então os anjos caídos escolheram quem? A descendência de Caim. Escolheram as filhas de Caim porque viram nelas uma marca, viram um diferencial que chamou atenção. Essa morena é bonita, por exemplo, tá? Estou colocando isso como uma conjectura. Ela é bonita, ela chamou atenção, ela é diferente das outras, tem uma beleza exótica. Então chamou atenção e nasceram então uma linhagem. Esta linhagem são os Néfilins, que existem até os dias de hoje. Segundo a alta magia,
as seitas secretas, eles acreditam que eles são descendentes dos Néfilins, né? Eles têm uma ascendência vinda dos Néfilins, que veio dessa geração de Caim. Então eles são filhos de Caim, né? E também filhos, olha só como eles se nomeiam, um privilégio que eles se autonomeiam, né? Nós somos filhos de anjos, anjos que habitavam os céus. Eu sou filho de um anjo caído, mas eu tenho uma natureza, um DNA na minha genética angelical, né? E isso me traz uma conexão com o mundo espiritual especial. Por isso que dentro da alta magia, as pessoas que eles selecionam são pessoas que têm esse DNA alterado, e eles têm padrões para tabular isso, para descobrir isso, além, claro, mapeamento genético se necessário, né? Tabulam, esses descendentes são selecionados para fazer parte da seita, porque eles se acham privilegiados, eles são a geração eleita, né? Eles são os escolhidos, eles são, né, aqueles que, os guardiões caídos, mas estão aí. Então, por isso eles têm uma relação fácil com o mundo espiritual, porque esses anjos caídos são, de certa forma, parentes deles, né? Eles vêm da mesma linhagem, eles são parentes, eles são descendentes, são ancestrais, né? E vieram de uma linhagem amaldiçoada. Então essa seria a marca de Caim. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. É familiar para vocês esse símbolo aqui, né? Era um símbolo de um jogo chamado Quake, tá? Esse símbolo é o mesmo símbolo que fizeram na minha mão, né, no dia que eu fiz o ritual de consagração, né, e acabei fazendo um pacto, juramento, aquelas coisas todas. No final do ritual todos tiram o capuz, te aplaudem e você se sente prestigiado. É essa vaidade que o diabo quer colocar no seu coração, né? Essa vaidade, cuidado com a vaidade, né? Esse símbolo está presente em alguns filmes também. Aqui um filme também nós vemos essa mesma simbologia parecida. Tá vendo que tem uma entrada aqui? Isso aqui é uma permissão para, digamos assim, o demônio entrar, tá? Mas não vem ao caso, isso aí são segredos da alta magia e não vem ao caso passar isso para vocês. Tudo que eu pude relatar tá no Filho do Fogo, tá na quadrilogia A História de Mitre e tá na trilogia Quilaim, Nefilim e Carim. Tudo que eu pude relatar a respeito desse mundo espiritual, dos rituais, como são feitos, estão lá. E eu falo também, né, de maneira mais protegida dentro da plataforma do Hotmart para os guardiões do tempo. E vou falar também em seminários, tá? Seminários online e seminários presenciais. Eu viajei pelo Brasil por mais de 15 anos, ministrando a palavra de Deus e seminários presenciais. Sempre teve uma unção especial, sempre foi muito gostoso, né? Eu tenho marcas disso em vários locais, fui muito bem recebido. Rio de Janeiro, Goiânia, Manaus, Curitiba, Florianópolis. Gente, não teve local nesse Brasil que eu não fui. Eu visitei o Brasil de ponta a ponta, né? Mais de uma vez, ministrando a palavra de Deus, seminários de 10 horas de duração, 7 pautas de seminário. Aí, é claro, eu tive que dar mais atenção para minha família, eu estava muito distante, tinha muitas coisas para fazer, tinha livro para elaborar, seminário para elaborar, conteúdos, etc, e prazo para editora. Então fiz seminário só em São Paulo, na chamada base, lá um flat que eu alugava em Santana. Era menos pessoas, cabiam 100 pessoas, estava sempre lotado ali. E foi muito abençoado aquele tempo, né? Mas aí eu parei, veio pandemia e tudo mais, acabei ficando só na internet, mas pretendo voltar ainda esse ano aos presenciais, tá bom? Aos seminários presenciais no próximo semestre, depois que o Liam nascer, tá bom? Mais provavelmente, outubro, novembro, teremos o primeiro presencial deste ano e você, guardião, vai ser um convidado especial, tá bom? E também vamos fazer mais seminários online. Fizemos um seminário online que me surpreendeu pelo engajamento, porque ele vai para o mundo inteiro, lá do mundo inteiro. Quando você faz um seminário presencial, vem as pessoas no redor. Fazia um seminário em São Paulo, vinham pessoas de tudo quanto era canto do Brasil, vinham de ônibus, de avião, e etc e tal, mas eles gastavam com transporte, com hospedagem, com alimentação, mais a inscrição, porque tinha um custo, alugava espaço, né? Então, num seminário online, você não tem despesa de deslocamento, de hospedagem, de comida, de alimentação, né? Você pagou ali o valor, né? Comprou o seminário e você pode assistir mais de uma vez, e aí vem com conteúdos exclusivos do meu acervo pessoal, que eu juntei ao longo de 25 anos de trabalho, 25 anos de ministério. Tem muitos vídeos que eu tenho que tiraram da internet, porque a censura tá feia. Se eu postar, eu sou deletado na hora, é instantâneo. Se eu postar, eu sou deletado na hora. E muitos desses vídeos eu apresentei no nosso seminário online. Quem participou sabe, né? E esse seminário também é acompanhado de uma apostila de mais de 50 páginas. Eu acho que deu 56 páginas, porque eu gosto de escrever
que não é um espelhamento do seminário, mas sim algo que complementa, né? Passamos por 50 vídeos, mais de 100 imagens, né? E tivemos muitas lutas, né? O Zoom caiu algumas vezes, e é raro cair. Meu sócio falou, pô, isso aqui não cai, meu. Caiu 4 vezes. A internet não caiu, mas o Zoom, a plataforma caiu 4 vezes, né? O computador da minha esposa pifou, sabe? A gente teve uma série de situações que na hora do preparo do seminário que aconteceram, né? A van que leva o meu enteado para a escola, meu filho do coração para a escola, explodiu vidro, gente, explodiu vidro, lateral, onde ele costumava sentar. Naquele dia ele sentou no outro local, explodiu o vidro. E não foi choque térmico, porque não tinha ar-condicionado dentro, né? Explodiu do nada, nunca aconteceu isso, né? Primeira vez, né? De repente, na mesma semana, entope um ralo, né? Nós vemos goteira pela casa, o chuveiro queima, um monte de coisa começou a acontecer. Então você pega um fato ou outro isolado, ok, isolado, mas muita coisa foi acontecendo, telefonemas. Começamos a receber telefonemas, as pessoas só respiram do outro lado, isso aí me traz à memória muitas coisas. Então as ameaças continuaram, né? Elas vieram mais robustas para impedir que informação fosse passada, porque informação é poder, conhecimento é poder. Meu povo perece pela ausência de conhecimento, não é assim? Então passamos muita informação, foram mais de 10 horas de seminário, isso contando a parte de louvor, a pausa para almoço, pausa para café, tivemos uma pausa para um bate-papo também, para tirar dúvidas, que foi muito gratificante, pausa para sorteios, fizemos sorteios também de livros da minha biblioteca particular, de alguns itens também, livros meus, né, com dedicatória, e também alguns itens do nosso cenário, e foi maravilhoso, mas foram 7 horas de palavra, de conteúdo, só apontamento, para vocês terem uma ideia, 300 páginas de apontamento. A média de um apontamento no seminário meu, tenho 7 pautas de seminário, cada seminário média 10 horas também, daria aproximadamente 100 a 150 páginas. Deu o dobro, 300 páginas de apontamento. Ou seja, vamos ter que fazer uma parte 2. Então, o seminário de batalha espiritual, módulo avançado, o último exército, vai ter uma parte 2 que vai ser em julho, tá? Final de julho, para ter certeza que o Liam nasceu, que eu estou em paz, para poder trabalhar e me debruçar nesse projeto. Porque tudo que não deu para falar, eu vou falar, tá? E vai ter apostila e tudo mais. Então, tem muito conteúdo aí, tem muita coisa que eu tenho ainda para falar, para dividir com vocês. Não é só conhecimento, não. É estratégia também, é direção também, é o que fazer. Porque estamos vivenciando um calendário que já está planejado há anos, né? O calendário secreto desde 2023, que eu já tenho falado há muito tempo nas minhas redes sociais, está acontecendo, né? Tudo que eu tenho falado está acontecendo. Não falava de adrenocromo, né? Agora estão falando, a Rússia está falando que destruiu laboratórios de adrenocromo na Ucrânia. Agora vem isso à tona. Antes não se falava desse assunto, né? Então muita coisa que eu já falava antes sobre a nova ordem mundial, né? Hoje a gente vê aí o grande reset, essas coisas, né? O aquecimento global, né? E lá no seminário eu expliquei melhor essa questão sobre o aquecimento, tá? Que eu não posso falar, senão tomo um rodo. Então, se você ainda quer participar, quer ter acesso ao seminário, ele continua à venda, tá bom? Você entra na minha bio lá do meu Instagram, clica lá, você pode comprar o seminário, pode assistir mais de uma vez, que foi feito para que você estude. Então você pode assistir mais de uma vez, para você assistir, ver, rever, assistir os filmes, fazer anotações, ganha apostila junto. Então você tem uma carga de informação muito grande que é fundamental informação para o exército. Um exército mal informado, ele vai perder a batalha, né? É só ler lá Sun Tzu. Você tem que se conhecer, mas tem que conhecer o inimigo também. A Bíblia fala do diabo, mas a ênfase não é o diabo, claro. Mas temos que conhecer a Deus em primeiro lugar, mas tem que conhecer o adversário. Então é isso, e vamos ter a parte 2, provavelmente vamos chamar a guerra final, né? Então estamos aí, o último exército ainda está à venda, você pode adquirir, tá bom? Então aí essa marca que eu mostrei para vocês, é uma marca que também foi encontrada arqueologicamente, encontrada numa pedra, tá vendo? Muito parecida. Essa marca aqui foi interpretada pelos arqueólogos como sendo um símbolo de um anjo caído, sabe? Ele caindo, né? E as asas voando assim para cima, ele caindo, de um anjo caído. Essa foi a interpretação dos arqueólogos que encontraram essas imagens, não em apenas um local do mundo, mas em vários locais do mundo. Curiosamente, a marca que eu tenho na mão, eu não sei se dá para ver, ela é parecida, né? Se assemelha a isso, tá?
Então, eles sempre diziam que era um símbolo satânico, mas poderia ser também isso, né? É uma marca dizendo, você é descendente dos Néfilins, dos Nefilins, né? Por isso que eles querem me atacar a todo preço, né? E me ameaçam bastante, né? E eu sei exatamente o que eles querem. É evidente que eu procuro ter minhas medidas de prudência, né? De sabedoria. Seja prudente como a serpente, mas humilde como a pomba. Por isso eu peço muito as suas orações, suas mãos estendidas, né? Que se você sentir de Deus e ofertar, oferte. Aquele que semeia as coisas espirituais é justo, é lícito que recolhe os materiais, não tem nada errado quanto a isso. O que você vai fazer com o dinheiro, Daniel? Aí não cabe a você, cabe a mim. Se eu fizer alguma coisa errada, quem se estrepa sou eu. E eu tenho um alvo nas costas, né? Se o inimigo me derrubar, ele vai me levantar como um troféu. Tenha certeza disso, com toda certeza vai me expor a vergonha ao planeta, porque eu sou um alvo, eu sou um desertor, né? E eles fizeram uma promessa de acabar com a minha vida e que tudo que eu amasse seria tirado de mim. Então hoje eu vejo um novo propósito de vida. Deus me deu uma nova família, me deu os guardiões, me deu vocês, que são a extensão da minha família. Eu recebo muito carinho de vocês, né? Muitos presentinhos estão vindo por linha, pela caixa postal, agradeço muito. Mas se Deus tocar no seu coração de você semear, lançar uma semente, aquele que vive do ministério, né, ele também ele ganha do ministério. Paulo colocou isso claramente, né? Só eu e Barnabé temos que trabalhar, nós temos que sustentar nossa família também. Paulo ele defende isso veementemente. Sabe, em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 16, Paulo fala abertamente sobre isso, ofertas voluntárias em amor, não por medo, tá? Por medo da maldição, não, Deus vai te abençoar. Se for pensando numa recompensa, Deus vai te abençoar. Tá por amor? Deus te abençoa. Deus abençoa. É melhor dar do que receber. E a Bíblia diz, se você der um copo de água fria a um pequenino, você já tem um galardão. Você não tem ideia do que é um galardão. Por isso que as muralhas da cidade celestial são altas. Está escrito em Apocalipse. As muralhas são altas, tem 12 portas e um anjo em cada porta. Por que tem anjo tomando conta da porta mesmo? E por que a muralha é alta? Estão se protegendo do quê? Porque somente quem tem o galardão tem o direito de entrar pela porta da frente, na cidade celestial, na cidade santa, na cidade dourada, como você queira chamar, tá? Somente esse, o anjo vai dar passagem. Então, por isso, muros altos, portas com anjos tomando conta. Só quem tem um galardão, quem tem um nome escrito no livro da vida. E teremos o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Nós não temos ideia do que é isso, não dá para explicar isso aqui. Isso é tema que eu estou desmembrando lá para os guardiões, tá? E tem aqui também esse símbolo, tá? Já viram esse símbolo? Não dá para falar muito a respeito disso, mas esse é um símbolo, né, que o Vaticano usa para nomear sacerdotes de alto escalão para fazer exorcismo, né? Inclusive um padre, tem um filme que está passando no cinema que conta a história de um padre e é a história baseada em fatos reais. Foi um filme muito próximo à realidade, tá? Né? Ele teve um enfrentamento com uma entidade muito poderosa, um dos 4 grandes príncipes do inferno. Lembra que eu já falei que Baal não é o nome de um demônio? É uma sigla, Beelzebul, Astarote, Asmodeu, Leviatã, né? Então o Asmodeus vai estar no apócrifo de Tobias, né? Não vai estar, isso não vai achando na Bíblia, está no apócrifo. Então essa simbologia aqui é uma simbologia que remete a alguém de autoridade espiritual, mas eu vou falar isso melhor em plataformas fechadas, eu não posso falar aqui, tá bom? Então se você quiser fazer parte, tá aqui, ó, o último exército, né? O último exército é o remanescente fiel, tá? São os trabalhadores da última hora, que tem a mesma paga, a mesma unção e a mesma autoridade. Quer fazer parte dos guardiões, né? Vai ser muito bem-vindo. Ainda dá tempo de você acompanhar a galera. Peraí. Tem algo importante que eu preciso finalizar. Deus me cobra isso. Então, ainda dá tempo de acompanhar a galera, só que você vai ter que dar uma maratonada, porque o pessoal está bem na frente, mais de 30 aulas na frente. Já estamos no módulo 6, já entramos na arena, passamos da escola de gladiadores, estamos na arena, né? E a arena vai ter pelo menos 10 a 12 aulas, né? Todo mês a gente vai ter, aí a gente está estreitando mais isso, vamos ter lives para bater papo e tudo mais, estou agendando aí encontros presenciais, esperando o Lia nascer, né? Então tem muita coisa para fazer, quero passar todo o meu conteúdo aos guardiões também, é algo que Deus colocou no meu coração, para deixar como herança. De que adianta eu ter 8 HDs de 1 tera cada um, com cheio de filmes, documentários, vídeos, matérias, e etc, e guardar para mim, né? Eu quero dividir com vocês para que vocês sejam multiplicadores, mas eu tenho que partilhar na hora certa. No momento errado, isso vai causar algo errado.
Tudo tem seu tempo, modo e propósito. Há tempo para abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de juntar as pedras e tempo de separar as pedras, né? Eclesiastes, livro da sabedoria. Então, primeiro eu vou formar os guardiões. 1 ano e meio de treinamento. Muita coisa vai ser ensinada, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Vamos ter aproximadamente 10 a 12 módulos, mais provavelmente 12 módulos de estudo, de ensino, de aula, de conhecimento e assuntos que eu não posso abarcar nas redes sociais convencionais, né? Então, louvo a Deus pelos guardiões que têm aprendido muito, né? E são verdadeiros guerreiros, são guardiões da essência de Deus na terra. Vocês têm feito a diferença, né? Nesse mundo indiferente. E depois, né, nós teremos uma parte prática, porque você não aprende a pilotar um avião no manual, né? Você tem a parte prática. Aí eu vou estar em 6 meses de parte prática com os guardiões, vão ter certificado e tudo mais. Cada aula é acompanhada de uma guia de leitura. Lembre-se de lerem a guia de leitura, porque ela não é um espelho da aula, tá? Ela complementa assuntos que eu não consegui falar na aula, mas ela vai aumentar. Hoje, nesse vídeo, eu falei um pouquinho aqui para vocês do que eu costumo ensinar aos guardiões, de maneira muito superficial, né, para não ser atacado, né, pelo sistema, né, pelos robozinhos que ficam patrulhando a rede, para não causarem problemas nesse conteúdo, tá? Então passei por cima. Aprofundo lá e aprofundo também no seminário. Então fica a dica aí para você, compra o seminário, né? Não estou falando isso, por dinheiro, tá? Olha, se eu quisesse dinheiro eu estaria rico, gente. Porque eu já tive de proposta para entrar na política, para apoiar político, e não era pouco dinheiro não, era bastante. Sabe, eu nunca me corrompi diante de Deus. Eu hoje moro de aluguel. Quem conhece a minha casa, as poucas pessoas que vieram na minha casa, sabe que os móveis da minha casa, nada combina. Eu ganhei tudo. Você vê como um sofá de cada cor. É assim que é, né? Então, o único patrimônio que eu tenho é um carro, né? Que foram anos para chegar até ele. Comecei com o Fusquinha, passou pro Palio, né? Fui indo ele gradualmente, até que chegamos numa hora que tem um carro, entrou em busca e apreensão, não tinha grana para pagar. Eu já contei isso para vocês, ou foi para os guardiões, não me lembro. Então, em busca e apreensão, não tinha grana para pagar o carro, né? Tive que vender pelo preço da dívida. Uma amiga minha me emprestou um carro, um Gol, aquele Gol quadrado, a carburador. Eu fiquei um tempo que precisou, o tempo necessário, fiquei com aquele Golzinho que me abençoou. Inclusive tem um vídeo meu que eu gravado no YouTube chamado Levando o Amor, né? Onde eu incentivo vocês a partilharem. É melhor dar do que receber. Fazer uma visita para alguém, fazer uma compra de mercado, né? Mas não é uma compra vagabunda, uma compra que você compraria para você. Então, Levando Amor, eu tô com esse Golzinho. Eu fiquei com esse Golzinho um bom tempo. Até que na época uma galera aqui do Facebook, né, a rede social mais forte do Facebook, fizeram uma vaquinha e me deram a possibilidade de comprar um carro. Na época, Jack Motors estava entrando no Brasil e era o carro mais barato que tinha, era o Jack 2, né? Então, esse era o mais barato que tinha. Começamos então com o Jack 2 e aí vai passando um tempo, você vai fazer revisão, a gente oferece uma proposta, você financia, vai aumentando, vai galgando até chegar no carro que eu tô hoje, que já não é mais a Jack, é da Caoa, né? É um concorrente. Então, como é concorrente, para fidelizar, trouxeram facilitadores para mim. É o melhor carro que eu tive na minha vida. Então, meu patrimônio hoje é isso. É um carro, eu tenho 3 gatos, 2 calopsitas, tá? Esse é meu patrimônio. Então, eu não tenho tesouros na terra, porque aqui o ladrão, a traça, corrói. Meus tesouros estão nos céus. Onde está seu coração, ali está o seu tesouro. Eu preciso de dinheiro para viver? Preciso. Preciso da sua ajuda? Preciso, é claro, porque soldado sozinho não vence batalha. Né? Você precisa mandar munição para a trincheira. Né? Se faltar comida para o soldado na trincheira, ele perece. Se faltar remédio, se faltar arma, se faltar munição, ele perece. Então, incentivo vocês, mandem munição para a trincheira. Manda, que se você for tocado por Deus de ser mantenedor, seja. Eu não tenho como. Ora, intercede, muito pode o justo na sua súplica. Eu peço a sua oração, a sua blindagem, esse cinturão de oração para nos proteger, nos guardar, porque tem vindo ataques que no momento eu não posso falar todas as coisas. Mas vai haver um momento, eu espero que esse ano ainda eu possa contar para vocês tudo o que está acontecendo em detalhes, e são detalhes estarrecedores. Você vai dizer, Daniel, realmente o diabo está precisando fazer estágio com o ser humano, né? E tá. Realmente tem ser humano que é muito pior que o diabo, e vocês não têm ideia do que a gente está passando, as lutas que estamos enfrentando. No momento certo, no momento de Deus, no tempo de Deus, eu vou contar tudo para vocês, abertamente, tintim por tintim, tá bom? Mas esse não é o momento. Tudo tem tempo, modo e propósito, né? E esse não é o tempo. Então é o momento de calar e momento de falar.
falar. Esse é o momento de calar, tá bom? E pedir a vocês orações. Ajuda a divulgar o nosso canal do YouTube, ajuda a divulgar o Instagram, ajuda a divulgar o seminário. Entra no meu site, né, www.danielmastral.com.br. Você pode baixar gratuitamente o Diário de Micael, onde vai ajudar, tem ajudado muitas pessoas com depressão. Você sabe que hoje em dia, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. Então tem ajudado muitas pessoas. Você pode dar de presente para alguém, é grátis, tá? Tem uma apostila lá minha também, que eu dava para meus alunos. Eu sou mestre em Kung Fu, estilo Wing Chun, e eu fazia uma apostila para meus alunos e tá lá, grátis, pode você baixar também, só para você ter um conhecimento histórico ali, mais ou menos do Kung Fu, da arte, etc e tal. Então, tem esse daí, né? E tem outros mais, tinha um e-book, né? Que ficava na Amazon, né? Em breve a gente talvez coloque novamente. E tem os outros livros que vão ser relançados pela Novo Século, tá? Então tem bastante coisa, visitem ali, fica a dica para vocês visitarem o meu portal. Tem muita coisa interessante, tem fotos, tem vídeos, tem imagens, né? A gente vai procurar brilhantar ainda mais ainda, mas a gente tem procurado feito o melhor para você. Então, visite o nosso site, divulga o canal do YouTube, divulga essas ferramentas que por enquanto a gente pode ainda falar, mas vai chegar um momento que nem isso a gente vai ter, já estão censurando demais, né? Aqui já está muito censurado, né? Logo a censura está migrando para as plataformas, né? Não é à toa, né? Vou terminar com esse assunto, não é à toa que no ano passado, né, eu falei isso no seminário, então vou falar rapidamente aqui, meio codificado, tá? No ano passado, no dia 15 de novembro, feriado, todo mundo pensando já no Natal, pensando no final do ano, pensando no 13º, pensando no Réveillon, né, pensando já até mesmo no Carnaval, né, as pessoas estavam distraídas. Sabia que um grupo de políticos, empresários e líderes sindicais saíram do Brasil e se encontraram em Nova York para ter uma reunião no dia 15 de novembro do ano passado, né? Então foi toda a galera, tá? Do STF, do TCU, do Tribunal de Contas da União, né? Do TSE, né? Do Tribunal Eleitoral, mais de 200 empresários, líderes de classes. O que essa galera foi discutir? Eles disseram o seguinte, a única notícia que falaram: estamos planejando a agenda 2023. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos cuidar das informações de 2023? Informações, sabe quais são? Censura. Eles vão tentar cercear mais ainda. Então aproveita enquanto é tempo. Enquanto há tempo, entra para os Guardiões, né? Assista, maratona as aulas, fica a dica, leia livros, assista conteúdos que te edificam e leia a Bíblia. Nunca leu? Fica a dica para você. Evangelho de João, tá? Começa com João, depois vai para o livro de Atos, tá? Para você saber a igreja primitiva como começou, e vai para o Pentateuco. Conhece os 5 primeiros livros da Bíblia, você entender como foi esse preparo para a vinda de Jesus, tá? É o início para você. Tem dificuldade de ler? Tem um livro chamado A História. Ele conta a Bíblia de forma cronológica, mais fácil de você ler, A História. Leia também Fator Melquisedeque, Feridos em Nome de Deus. São dicas que eu dou para vocês, além dos meus livros, tá bom? Então, fica aqui o convite para vocês fazerem parte desse time e estarem orando pela gente, formando um cinturão de proteção sobre nós. Então, a marca de Caim, né, segundo a seita, seria exatamente essa. É uma marca que atraiu os anjos e que gerou uma genealogia. Então, quem faz parte das seitas secretas, da alta hierarquia, né, quem está organizando, né, quem está com a batuta na mão, né, preparando essa orquestra mundial, a nova ordem que vai ser imposta pelo medo, pelo grande reset, né, pelo aquecimento global e vírus que estão sendo descongelados, vírus zumbis. Tem até um programa do Pentágono, CONOP 8888. Dá uma pesquisada para ver, não é brincadeira não, é fato real. Então, e qualquer cientista que venha falar a verdade em rede pública, o que aconteceu com eles? Foram censurados nas redes sociais, foram demitidos das suas empresas e alguns foram mortos, foram assassinados. Vocês terem uma ideia do preço que nós pagamos em anunciar a verdade. Então, por isso eu peço mais uma vez a sua oração. Então, segundo o satanismo, eles são descendentes dos Néfilis, né? Eles têm uma ascendência angelical. É mais ou menos parafraseando Hitler, né? Que foi um protótipo do anticristo. Tem até um vídeo no meu canal do YouTube, fica a dica para vocês assistirem, o lado oculto de Hitler, tá? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, essa informação e o que fazer com ela, né? Então você tem que lembrar que você tem um DNA. Sabe, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou a maldade no coração do homem.
mas entrou também conhecimento do bem, que ele já tinha. Então o bem e o mal estão degladiando dentro de você o tempo todo. Quantas vezes não parece que vem aquele diabinho, faz isso, e vem um anjinho, não faz não. É mais ou menos isso, fazendo disso uma alegoria, né, uma metáfora. Isso acontece. Então, o tempo todo o diabo vai te tentar. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Aquele que está em pé, que vigie para que não caia, porque deixou de vigiar, cai. Salomão caiu. Davi caiu, sabe? Então, se você bobear, você cai, eu caio. Então, nós temos que nos manter em pé. Como? Com oração. Oração, orar, falar. Vou dar uma dica de oração para você, tá? Dê as primícias de Deus para Deus, abrir os seus olhos. Primeira oração que você deve fazer: Senhor, protege a minha mente, protege a minha mente, meus pensamentos, protege o meu coração e os meus sentimentos. Protege e guarda, que nesse dia eles sejam blindados e protegidos por ti. Vai dormir? Senhor, obrigado por esse dia, protege a minha mente, protege os meus sonhos, protege o meu coração e as minhas emoções. Me guarda, me blinda de toda a seta do mal, que o diabo ele ataca na sua fraqueza, ele sente o cheiro. Se você tem um trauma, se você tem uma dor, se você tem uma tristeza, ele vai bater lá, né? E ele começa pela mente, tudo começa pela mente, né? Da mente, do pensamento vai para o coração, do coração para a ação. Então, às vezes a pessoa assistiu, vou usar de novo o exemplo, que eu recebo de mensagem disso, não tá no gibi. Eu peguei uma história, está no gibi antigo, né? Então as pessoas escrevem para mim dizendo: Daniel, sei lá, eu estava vendo um filme, aí eu vi uma cena de sexo no filme, que hoje em dia tem filme para 12 anos, para 14 anos, que já tem cena de sexo. Não explícito, né? Mas implicitamente já mostra. Aí a pessoa tá frágil naquele momento, ela tem, sei lá, um problema naquela área, não resolvido, né? Enfim, N casos, né? Isso é multifatorial, não estou aqui para julgar ninguém. Mas aquilo chamou a atenção dela. E ela fica pensando naquilo. Aquela ideia do sexo, aquela relação, aquela situação que ela viu, vai criando um fetiche, vai criando alguma coisa, desce para o coração, aquilo começa a ser fomentado, começa a ser germinado, começa a ser gestado, e aí você passa para o outro passo, para a ação, que hoje está na palma da mão, né? Hoje as pessoas usam aplicativos de internet somente para o sexo. Volto a repetir falar. Gente, isso daí tem entrado em nosso meio com muita facilidade. Porque o diabo sabe que a boca fala que o coração está cheio. Então o coração que procura esconder, ele pode esconder das pessoas, né? Eu conheci pastores, levitas, adoradores, intercessores, que usaram desses aplicativos para ter relações sexuais, né? Muitas vezes fora do casamento, né? E ministram nas igrejas, cantam louvores nas igrejas. Olha só uma coisa, são intercessores. O diabo sabe que ele tirou o poder, ele tirou a autoridade, porque você só é forte quando você obedece os mandamentos de Deus. Aquele que me ama, qual é que é? Qual é um versículo mesmo, né? Aquele que guarda os meus mandamentos, né? E os pratica, que conhece os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. E o que me ama é amado pelo Pai. Quem é amado pelo Pai é protegido pelo Pai. Agora, você conhece o mandamento e você não obedece o mandamento, você é frágil. Você está buscando no caminho errado. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e o resto lhe será acrescentado. É essa a estratégia que eu te dou. Então não é para você ter medo do apocalipse, medo de anticristo, de nova ordem, né, de estocar isso e aquilo, né? Seja prudente, mantenha uma vida de oração, mantenha uma conexão com Deus, peça proteção e não caia nas astutas ciladas do diabo, porque ele é astuto, ele vai te mostrar a maçã, como mostrou para Eva, entre aspas, a maçã bonita, perfumada, e vai te seduzir. Você quer poder? Né? Você quer poder? Você quer conhecer alguém? Dá poder para ela, né? É isso que é histórico isso. A pessoa revela. As pessoas costumam dizer: a situação, a ocasião faz o ladrão. Não, tá errado. A ocasião revela o caráter. E hoje nós temos pessoas com caráter muito deformado, a começar pelas crianças, porque vem em casa, né, uma situação completamente diferente. Filhos de pastores se afastam da igreja porque não vem em casa aquilo que os seus pais pregam na igreja e se afastam e se desviam. E não é culpa do diabo, foi porque você não vivenciou aquilo que você prega. Então o campo de batalha que nós temos, eu tenho falado isso muito para os guardiões,
Exatamente a nossa casa. É o segundo campo de batalha, começa no coração, né? A segunda arena é a sua casa. Se não for vitorioso em casa, você não vai ser vitorioso lá fora, né? Então começa, existe o patrimônio genéticos também. Você passa, além de você ter o DNA da maldade, desde o pecado original, né? Existem fatores genéticos que foram corrompidos com o tempo, com BPA, com agrotóxico, com transgênico, com tantas outras coisas, né? Então, hoje tem, por exemplo, pais alcoólatras, né? O filho de um pai alcoólatra, ele tem ele é pré-determinado, existe uma predisposição, né, dele ser alcoólatra. Então, se é filho de pais alcoólatras, fica longe do álcool. A Bíblia não é contra você beber. É contra você se embebedar. Tanto é que Jesus fez vinho numa festa de casamento. E vinho tinha teor alcoólico. E para ser vinho tem que ser fermentado. E quando é fermentado tem álcool, tá? É simples, eu sou italiano, eu sei muito bem o que eu estou falando. Noé tomou um porre com vinho. Então o vinho tem teor alcoólico desde a época de Noé, tá bom? Então a questão é se você se embebedar. Porque quando você se embebeda, você sai do seu eixo, você fala um monte de bobagem, né? Então não é uma coisa complicada. Então, nós temos que ter essa sabedoria. Então, filhos de pais alcoólatras, né, você tem uma predisposição, fica longe do álcool. Filho de pais tabagistas, fica longe do tabaco, porque isso vai te viciar rapidamente. Você já tem uma predisposição genética. Não caia nessa questão, não caia nessa questão. Cuidado com isso. Filhos de pais mentirosos, traiçoeiros, que brigam o tempo inteiro, eles estão vendo em casa aquele cenário, eles vão replicar isso na vida, eles vão ser mentirosos, vão ser traiçoeiros, trapaceiros também. Né? Pais que têm, a gente conhece pouco hoje sobre várias doenças cerebrais, né? Então, por exemplo, quem tem depressão, quem nasce com uma depressão severa, né, já tem um patrimônio, você pode passar isso para o seu filho. E a minha esposa Isabela certamente passou, né, parte do patrimônio genético dela para o Micael também, uma inferência minha, né, e Deus permitiu que acontecesse, porque foram 7 meses e Deus o levou, né, e hoje eu vejo com mais maturidade isso, né, um dia eu comento isso com vocês, mas hoje eu estou muito em paz com isso, muito em paz porque eu agradeci a Deus. Quando você agradece a Deus, Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor me permitiu passar com o Micael, com a Isabela, foi maravilhoso, foi extraordinário, e obrigado pelo momento que o Senhor está me dando, senão você não vive o hoje, você vive no passado, se compromete o presente e neutraliza o futuro, não é? Então temos que ser gratos, em tudo dai graças, tudo dai graça, nada fica fora desse tudo, tá? Isso é muito importante pontuar para vocês, são estratégias que eu tenho que passar para vocês, que Deus está me cobrando agora, tá? Porque senão eu já teria terminado esse vídeo, eu queria fazer um vídeo de 20 minutos, né? Mas Deus não está deixando terminar. Ele tem algo para falar para você. Então, por exemplo, tem muitas doenças que não são investigadas, doenças mentais. Você sabia que uma mulher, por exemplo, ela durante a gestação, ela foi submetida a muito tabaco, né? Pessoas fumavam no entorno dela, por exemplo. Sabe aquela pessoa compulsiva? Meu avô, por exemplo, parte materna, era um fumante compulsivo, fumava 3 maços de cigarro por dia. Daquele tipo de pessoa que acende um cigarro no outro, direto e reto. Então, quem está exposto a um ambiente desse é o fumante passivo, né? E mesmo que aquela mulher não fume e ela está gestando um bebê, por exemplo, e ela é fumante passiva, né? Ela vai causar uma tendência, uma probabilidade estatística de que o seu filho possa nascer com algo chamado TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso não acomete apenas crianças, não. É hereditário, passa de pai para filho, mas acomete adultos. Então, às vezes, você vê casamentos com comportamentos estranhos. Pessoas que não param o emprego, né, que não conseguem se concentrar em nada, que não gostam de trabalhos burocráticos, não aceitam regras, explodem com facilidade, brigam por qualquer coisa, não prestam atenção no que você está falando, né, se cansam muito rapidamente das coisas. De repente casou e se cansou da esposa, se cansou do marido e vai arrumar alguém fora, né? Então, a gente não pensa nessa, qual é o diabo? É fácil colocar que é o diabo, mas muitas vezes é um transtorno que você pode e tem tratamento, tá bom? Procura medicina, ora também, mas procura medicina, porque Deus ensinou ao homem a medicina. A medicina cura pessoas, né? Quando você fratura um braço, você não vai na igreja, você vai lá no ortopedista, não é? Quando você vai usar um óculos, você vai no oftalmologista, não é assim? Então, nós precisamos dos médicos. Deus deu a inteligência para os médicos, né, também curarem doenças. Quantas doenças são curadas através da medicina, né? Quantas dores são atenuadas pela medicina? Quantas vidas são prolongadas com a tecnologia da medicina? Eu não sou contra isso. É claro que existem pontos isolados que a gente fala dentro da plataforma dos Guardiões,
algumas cautelas, algumas empresas aí, né, que se corromperam, né? Fica aí até a dica para vocês assistirem um filme chamado Filhos do Privilégio, na Netflix. Vai ficar chocado com o filme, tá? Então, existem causas que são naturais, que pode acontecer, e causas que demônios podem implantar, mas eles podem favorecer o ambiente. Se eles têm um ambiente, têm um hospedeiro favorável, eles vão aproveitar e ampliar aquele hospedeiro, né? Vão ver sua fragilidade e vão potencializar. Aí, ao invés da pessoa procurar ajuda médica, ela vai procurar a oração do pastor. Tem que procurar a oração? Sim, procura, mas busca a medicina também. Seja avaliado pela medicina. Às vezes você casou com uma pessoa narcisista, uma pessoa que é bipolar. Então, e é difícil conviver com essas pessoas. Então, mas tem tratamento. Feito o tratamento, a coisa fica ajustada, fica harmônica, tá? Então, precisa da oração, da intercessão, mas tem que ter ação também. Então, nunca descarte procurar um médico, tá? Nunca descarte para isso, tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Falei até demais, tá? Que Deus abençoe e guarde grandemente vocês. Tenham um ótimo domingo. Até semana que vem, tá? Você que é guardião, te prepara que vai ter feijoada aí nas próximas aulas, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, guarde você, sua casa, sua família. Lembre de orar por nós, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.